Ich bin ein Berliner. I have a dream. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Hoje vamos falar sobre a Guerra das Laranjas. Travada entre maio e junho de 1801, o último dos conflitos bélicos entre Portugal e Espanha. A bem dizer, a Guerra das Laranjas não foi bem uma guerra. Demorou cerca de 3 semanas e consistiu na tomada pelo exército espanhol de lugares portugueses perto da fronteira, como Porto Alegre, Jurumanha ou Olivença, e por uma entrada portuguesa a norte, na fronteira com a Galiza, até à localidade de Monterrey. Contudo, este é um episódio que importa conhecer, sobretudo por 3 motivos principais. Primeiro, insere-se no longo dilema que Portugal viveu no período entre a Revolução Francesa e as invasões napoleónicas. Será que o reino devia optar pela aliança inglesa, garantindo assim o Brasil? Ou antes ceder às exigências francesas, fechando os seus portos aos ingleses e assim arriscando-se a perder o Brasil? O segundo motivo, por a Guerra das Laranjas ter sido de facto o último de uma lista de conflitos entre Portugal e Espanha que remontam ao princípio da nacionalidade. Claro está que estes conflitos eram com os outros reinos peninsulares até ao século XVI, quando Espanha se tornou um reino. O terceiro, porque a Guerra das Laranjas teve por consequência a perda da cidade de Olivença, que ficou como garantia da devolução pelos portugueses dos territórios da banda oriental do rio Uruguai, o que não veio a concretizar-se. De tempos a tempos, a questão de Olivença continua a ser relembrada, o que se entende, pois ao contrário de quase todos os outros Estados europeus, Portugal sempre foi um país com fronteiras estáveis e este é o único ponto que ficou em aberto. A Guerra das Laranjas ganhou este nome pelo facto de Manuel Godoy, primeiro-ministro espanhol que comandou pessoalmente o exército do seu reino, ter enviado um ramo de laranjeira à Rainha Maria Luísa desde Elvas, praça que sitiava. Agora uma intriga da época. Diziam as más línguas que Manuel Godoy e a Rainha eram demasiado próximos. Por curiosidade, Carlos IV e Maria Luísa de Espanha eram os pais da Rainha Carlota Joaquina, que Vasco Polido Valente caracterizou, de forma inesquecível, como ser exemplo da mãe, ter espírito independente e generosos apetites. Mas deixemos a intriga e voltemos à guerra que hoje nos ocupa. Como já referi, a mesma foi motivada pela ambiguidade portuguesa que, com maestria, adiava uma decisão sobre o fecho dos portos ingleses. Para percebermos o drama português, importa recuar até 1793. Então, Portugal aderiu à primeira coligação formada pela Grã-Bretanha contra a França Revolucionária, coligação em que a Espanha também participou. 2 anos depois, Espanha decidiu assinar uma paz separada com França, o que deixou Portugal em maus lençóis, pois teoricamente continuava em guerra com os franceses. Nos anos seguintes, os novos aliados, França e Espanha, tentaram tudo para subtrair Portugal à influência inglesa. O primeiro-ministro espanhol, natural de Badajoz, tinha ambições a ficar com parte do território português, convertendo-se, por exemplo, em príncipe do Algarve, algo que, aliás, conseguiu que Napoleão reconhecesse pelo Tratado de Fontainebleau de 1807, que previa a partição de Portugal em 3, o que nunca chegou a ser concretizado. Desde 1797 que corriam notícias da movimentação das tropas espanholas junto da fronteira portuguesa. Contudo, os políticos e a diplomacia portuguesa da época estiveram então à altura, graças a homens como Luís Pinto de Sousa, Dom Rodrigo de Sousa Coutinho e, sobretudo, António de Araújo e Azevedo, embaixador em Paris. Mantendo um difícil equilíbrio, este ia tentando minorar a irritação de Napoleão com Portugal. Napoleão, que tinha ascendido ao poder em 1799, altura em que passou a dominar a política francesa. Em 1800, venceu a segunda coligação em Marengo, o que fez aumentar consideravelmente a sua influência na política europeia. Para Portugal, era quase impossível ignorar o seu desejo de bloquear a Europa continental às embarcações inglesas. Este foi, pois, o contexto da Guerra das Laranjas. Para além dos já referidos confrontos no Alentejo e no Minho, esta guerra também teve eco na América do Sul, onde Portugal disputava com Espanha
os antigos territórios das Missões Orientais, no atual Uruguai, e a norte, disputava com França a fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil. Após 3 semanas de escaramuças, a paz foi regulada pelo Tratado de Badajoz de setembro de 1801. No ano seguinte, França e a Grã-Bretanha assinaram a Paz de Amiens, notícia que Portugal recebeu com grande alívio. No entanto, como sabemos, esta paz foi só de pouca dura. O reacender da guerra entre França e a Grã-Bretanha voltou a pôr Portugal entre a espada e a parede. A recusa portuguesa em aderir ao bloqueio continental, cedido por Napoleão, teve por consequência as invasões francesas, que se deram entre 1807 e 1810. Após a derrota de Napoleão, no Congresso de Viena, ficou estabelecido que a Olivença seria restituída a Portugal. No entanto, tal não veio a acontecer, pois Espanha argumentou que, por sua vez, Portugal nunca devolveu os territórios acordados na margem oriental do Rio da Prata. E assim permanece, pois, a única questão fronteiriça que Portugal tem em aberto. Henrique, tu conheces a Olivença? Ou achas esta questão relevante? A questão de... A primeira resposta é sim, conheço a Olivença. Eu já fui a Olivença, aliás, acho que até já fui mais que uma vez. A Olivença é ali muito perto de Badajoz, quer dizer, indo pelo lado espanhol, claro. Sim. É muito perto de Badajoz, e a autoestrada passa em Badajoz e dali sai-se para Olivença. E a Olivença é interessante, quer dizer, é uma cidade alentejana e tem uma bela igreja manuelina. Tem uma igreja manuelina, tem outras coisas interessantes, mas quer dizer, não há nada que indique que aquilo alguma vez foi português, pelo menos a mim, do meu ponto de vista. Sim, tem algumas armas portuguesas. Tem sim, está bem, mas isso é para quem souber a história, porque quem não souber não sabe se as armas são de onde são. Sim. E tem algumas ruas também que se percebe que têm nomes. Eles mantêm os nomes das ruas. E, portanto, há outra curiosidade, é que eles hoje, penso que atualmente, podem também ter dupla nacionalidade. Ou seja, quem vive em Olivença pode pedir também a cidadania portuguesa. Sobre a importância, eu lamento chocar muito a Sociedade Histórica da Independência de Portugal e muitos... Os amigos de Olivença. Os amigos de Olivença, muitas pessoas estimáveis que ainda hoje mantêm, digamos, a chama acesa da devolução de Olivença consoante os tratados, porque não é só o tratado de... Não foi só um tratado, foram vários que disseram que era nosso. Os espanhóis nunca ligaram nenhuma e nunca devolveram a Olivença, mas como aliás também nunca devolveram Ceuta nem Melilha, como aliás os ingleses nunca devolveram Gibraltar. Portanto, quer dizer, tudo isto, há aqui uma série de coisas. É que Gibraltar, então, é que nós, Olivença, ainda podemos dizer está nesta margem do Guadiana, como outros locais. Certo. Agora, Gibraltar estar na mão dos ingleses, aqui não fazendo advogado dos espanhóis, mas é uma coisa então que não faz sentido nenhum. Olha, foi na Guerra de Sucessão de Espanha, de um episódio que nós tivemos aqui há pouco tempo. Mas quer dizer, mas na verdade tudo isto é assim. E eu penso que o caminho que a Europa leva, que é um caminho de União Europeia e de hipotético federalismo e tal, quer dizer, não está muito para que se venham com questões fronteiriças entre Portugal e Espanha. Ainda por cima por uma razão que a gente já nem se lembra muito bem, porque quase ninguém em Portugal sabe o que foi a Guerra das Laranjas. Sim. Ninguém sabe quem é que ganhou a Guerra das Laranjas, porque não há um vencedor claro, não é? Quer dizer, nós podemos dizer que perdemos a Olivença, ganhámos aqueles territórios, o Rio Grande do Sul, no Brasil, exato, ficou muito maior do que era. Claro. Portanto, quer dizer, o que foi fundamental depois, quando foi para o Brasil. Na altura o Brasil não era independente, mas hoje é. E a fronteira da Guiana também ficou bem definida, a fronteira da Guiana com o Brasil. Aliás, nós perdemos Olivença, mas a ideia de Godoy, ao invadir Portugal, era ficar com toda a margem do Guadiana. Exatamente. E todas as aldeias da margem do Guadiana e povoações voltaram, exceto Olivença. Exceto Olivença. E nós temos ainda povoações muito importantes da margem esquerda do Guadiana, como Serpa e Moura, por exemplo. Serpa como Moura são importantíssimos. A barragem de Alqueva fica do lado de lá. Fica do lado de lá, a maior parte, não é? Portanto, aquilo, digamos que não podemos ser muito... Porque, enfim... Como é a nossa única questão fronteiriça, nós devemos também valorizar o que é positivo. É que Portugal tem umas fronteiras definidas desde o século XIII. Sim, basicamente. É a nossa única questão. Há países no centro da Europa que têm regiões inteiras, sei lá, desde os Sudetas a uma série de outras zonas. Alsácia e Lorena, que andam de mãos em mãos durante uma data de tempo. E há bocado também já falámos aqui, penso eu, de Savoia. O País Basco, que há o País Basco, espanhol e o francês.
a Catalunha, a Escócia, aquelas coisas A todas. Bélgica que está Bem, partida com a Flandres. E a Valónia, não sei como é que se diz em português. É a Valónia. Os valões são de Valónia, sim. Como então no centro da Europa tudo o que é as fronteiras entre a Chequia e a Eslováquia. Exatamente, e da Polónia, metade da Bielorrússia era polaca, metade da Polónia era alemã, a começar por Gdansk, que era... E aquela parte que é russa, o enclave russo, que era Königsberg, onde é agora, como é que aquilo se chama? Era o corredor de... Não, aquilo tem o nome de um... tem um nome russo, bom, mas não interessa. Nós estamos a ficar um bocadinho velhos, ou estou a precisar de férias, ou uma coisa assim. De qualquer modo, portanto, quer dizer, eu não consigo mobilizar muito pela questão da Olivença, quer dizer. É mais um romantismo, não é? Quer dizer, achava um gesto bonito o Filipe VI, o atual rei. Disseste, também lá a Olivença. Bem, ele não pode, tinha que ser o Parlamento. Sim. Ou o Governo, o Parlamento. E dizer, também lá a Olivença outra vez, fica lá com a Olivença. A verdade é que a Olivença em si, hoje já nem é uma posição estratégica, não é nada, não vale. Nem é uma questão diplomática para Portugal. Há na sociedade civil, há vários grupos de amigos da Olivença e agora nunca se vê, enquanto no caso da diplomacia espanhola vê-se. Eles insistirem com a questão de Gibraltar. Volta, não volta, insistem com essa questão. Mas é que Gibraltar é muito mais importante. Porque aliás, Gibraltar é uma zona franca, não é? E tem a questão de claro. É um paraíso fiscal. E tem mais do que isso. E Gibraltar controla a entrada do Mediterrâneo. Sim, a Olivença não controla a entrada de coisa nenhuma. Sim, nem tem um papel estratégico fundamental. Pois, aliás, foi por isso que os ingleses a tomaram. Exatamente, porque a Olivença tem um papel estratégico quase nulo. Quer dizer, é um papel de facto simbólico, por aí fora, mas quase nulo. E depois a Guerra das Laranjas, quando a gente perdeu a Olivença, não é? Ainda por cima, é uma guerra, como eu disse há pouco, muito pouco conhecida. Quase ninguém sabe. Quase ninguém sabe. O que foi a Guerra das Laranjas. É quase uma guerra anónima. Em segundo lugar, é uma guerra que dura 10 dias, ou 12, ou 13, quer dizer, não é bem uma guerra. Em terceiro lugar, não houve praticamente uma batalha. Não houve mesmo uma batalha. Elvas foi cercada, não é? Estavam lá 9.000 homens da guarnição dentro de Elvas que não podiam entrar nem sair. Não se percebe. É uma guerra que de certa forma Godoy faz, mas é uma Neste caso não foi para inglês ver, mas foi para Napoleão ver. Para Napoleão ver, sim, era como hoje se diria em informática, uma guerra feita por proxy, porque é feita em nome de uma coisa que também os espanhóis não estavam muito interessados, não? Claro. E mesmo, quer dizer, a queda da Olivença para o lado de Espanha não faz Espanha ficar mais rica, nem Portugal sequer ficar muito mais pobre, é uma coisa. Aliás, Godoy era o que tu dizias. Godoy, no fundo, entrou em Portugal só para mostrar serviço. Exatamente. Aliás, porque, se bem que ele tinha ambições a Portugal, ele era extremenho, ele era de Badajoz. Godoy foi alguém que ascende, começou por ser um membro, tenente ou capitão da Guarda de Corps, que era a guarda junto à pessoa do rei, ter grande ascendente e ascende assim a primeiro-ministro, sucedendo a grandes primeiros-ministros espanhóis do tempo de Carlos III, como o Conde de Aranda e o Conde de Florida Branca, e durante todo este tempo, até às invasões francesas, é praticamente rei e senhor da política espanhola. Mas ele, sendo extremenho e sendo de Badajoz, ambiciona sempre algo de Portugal. Não, mas Godoy é Godoy, ou seja, Godoy, eu penso que aliás que é o Godoy que só para o Napoleão a ideia da divisão de Portugal em três. De Fontainebleau, exatamente. É o Godoy que tem essa ideia. Portanto, para ficar com o Principado do Algarve. Claro, tinha essa coisa. Agora, mas isso era uma ideia do Godoy. Mas era uma ideia do Godoy que, dado o que se passava na época e as partições que o Napoleão fazia... Não era impossível, claro. Não era impossível, porque o Napoleão criou Estados Novos, decretou o fim do Sacro Império, a criação do Grão-Ducado de Varsóvia. Por isso é que a gente, ao contrário do que saiu aí de certos livros, que a partida dos reis para o Brasil, do Dom João VI, para o Brasil e da família real toda para o Rio de Janeiro, foi uma coisa desordenada e não sei o quê, mas ao contrário foi um golpe genial. Sim. Foi um golpe absolutamente genial. Quer dizer, a gente hoje diz assim, bem, parece banal. Não é banal, ele faz a capital no Rio de Janeiro. Ele tenta, aliás, fazer o Reino Unido, Portugal e Brasil. E faz, mas com a capital no Rio. Sim, o que era uma coisa, hoje, dava a volta completamente ao problema do colonialismo, que era
um país que tinha a capital da colónia, quer dizer, que Exato. era uma coisa estranha. Aliás, nós já falámos cá num programa anterior que o que os portugueses vintistas que fizeram o vintismo sentiam eram que estavam a ser colónia de uma colónia. Exatamente, e eles eram contra isso e eram contra E na o prática facto eram. do rei, eram contra o facto do rei estar no Brasil. Exato. Ora bem, mas isso é que foi o grande golpe de judo, digamos assim, que Portugal, não sei por ideia de quem, sinceramente, exatamente de onde nasce essa ideia. É uma ideia já muito antiga, mas depois os grandes políticos, os grandes políticos da ingleses época também estão nessa Claro. conspiração, digamos. Porque, aliás, os ingleses... Os ingleses ou tomavam o Brasil diretamente ou então por interposta pessoa mantinham lá o rei de Portugal sob soberania e continuavam. Na altura o Brasil estava sob pressão holandesa bastante grande, que chegaram a tomar algumas cidades do Brasil, os holandeses. Não é? No século XVII tomaram Bahia, tomaram... Exato, e depois no tempo de Napoleão voltaram outra vez os franceses a fazer essa pressão sobre... Sim, aliás na zona mais a norte da Guiana, que ainda hoje é francesa. Sim, é São Luís, São Luís é uma cidade conhecida por franceses, São Luís do Maranhão. Pois é. E então, aliás, tudo que é São Luís no geral é francês. É francês, a Louisiana. A Louisiana, exatamente, que era em homenagem também ao mesmo. Ao Luís também, vamos saber é que Luís, não é? Porque eles eram Qual dos Luíses? Devia ser o Luís XIV. Eu acho que era o Luís XIV. Tudo o que é Luís é o Luís XIV. E Henrique, mas esta, não só essa decisão da ida para o Brasil é uma decisão muito importante, como é de relevar tudo o que foi o trabalho da diplomacia portuguesa no tempo anterior. Ou seja, desde que nós ficamos em guerra com França. Exato. E nós ficamos em guerra com França logo na primeira coligação, porque a primeira coligação contra a República Francesa, sim, ainda no tempo do Robespierre, sim, é uma coligação, os ingleses e o coligação Pitt, anticonvenção ainda, são sempre patrocinadas pelos ingleses, sobretudo pelo William Pitt, o jovem, que é o grande impulsionador das... Young Pitt. De Young Pitt. Que era diferente do Older Pitt, que era filho do outro Pitt. Também foram os dois primeiros ministros. Foram os dois primeiros ministros. Pai e filho. Mas ele é o grande impulsionador da primeira coligação contra os franceses. E Portugal entra e combate no Rosselhão, com a Espanha já do Carlos IV. Mas depois, tal como falámos na introdução, há este volte-face que o Manuel Godoy resolve assinar a paz com França. A França ainda do Diretório, em 1795. A França do Diretório, mas quer dizer, certo. Mas depois com a França do Consulado e mais tarde com a França do Napoleão já como imperador, o irmão do Napoleão vem para... Porque depois o Napoleão farta-se do Godoy. Farta-se do Godoy, põe o Godoy a andar e mete o Godoy a andar, mas até entre 1795 e 1808, que é quando se... O Godoy foi o Godoy, portanto, são bastantes anos, são 13 anos, em que o Godoy tenta agradar primeiro ao Diretório e depois a Napoleão. Mas tu achas que é aí? Eu tenho um bocado de ideia que sim. Embora a diplomacia portuguesa já existisse, e existiu no tempo de Dom João IV, indubitavelmente, não é? Com o Conde de Castelo Melhor e outros que foram... Sim, o próprio Padre António Vieira fez parte de embaixadas. Sim, e já existia até no tempo de Dom João I, com os ingleses. Sim. Exatamente. Mas eu acho que talvez tenha sido nesta época que nasce a diplomacia portuguesa, com aqueles nomes que tu, aliás, citaste, com o Luís Sousa Coutinho, o Sousa Botelho, quer dizer, há muitos... Há grandes diplomatas. O Rodrigo... O António Araújo Azevedo, que era o futuro Conde da Barca, que é um diplomata notável. Ele, aliás, está... Notáveis. Ele vai para a França conseguir o impossível. Ou seja, quando nós pensamos hoje que fomos invadidos em 1807, nós o que fizemos foi adiar a invasão durante anos. Exatamente. E, inclusive, beneficiar do que foi depois a rivalidade, porque a Guerra das Laranjas, quando acaba, França e Inglaterra ainda estavam em guerra. E depois o que é que se passa? William Pitt não continua como primeiro-ministro. E ao não continuar como primeiro-ministro, há um ímpeto pacifista na Grã-Bretanha, ainda Grã-Bretanha, e há a assinatura da Paz de Amiens com França. Sim, são aqueles anos, aqueles 3 anos em que França e a Grã-Bretanha estão em paz no tempo napoleónico. E Portugal, durante todo este tempo, inclusive com esta rivalidade comercial entre a Inglaterra e França, beneficia muito. O Porto de Lisboa, as trocas comerciais, por exemplo, só o facto de durante o tempo de guerra não existirem exportações de vinho francês para a Inglaterra, permite que o vinho português seja exportado para a Inglaterra. E Portugal beneficiou muito durante esse tempo. Ou seja, nós conseguimos quase fazer omeletes sem ovos e adiar o inevitável.
até 1807. E isso deve-se muito também à grande sagacidade dos nossos diplomatas. E repara que o Talleyrand, que é o grande diplomata francês, não é? O homem das 4 caras ou das 5 caras. Ele serviu todos os regimes, desde o Luís XVI até a restauração, passando pelo Napoleão, foi toda a gente. Que eram como ministros dos estrangeiros e responsável da diplomacia. Ele percebe que Portugal não está bem entre a espada e a parede, mas está num dilema brutal, porque ele tem uma frase que estava entre duas ameaças, Portugal, não é? E a mais pequena das quais, claro, ele era francês, dizia, a menor das quais não é as esquadras inglesas. Portanto, quer dizer, nós acabámos... Era objetivo, ele percebia perfeitamente. Ele percebia perfeitamente, quer dizer, que nós nos tínhamos que entregar, aliás, nas mãos dos ingleses. Porque a alternativa era ficarmos sem o Brasil. Exatamente. E ficando sem o Brasil, Portugal ficava... É interessante, porque à época... A gente tem que relacionar isto com o que vem de trás. Quer dizer, nós não estamos assim tão longe da época de Marquês de Pombal. Não estamos, quer dizer, tanto como de agora até ao 25 de Abril. Sim, é mais ou menos a mesma coisa. O Marquês de Pombal morreu em 1777. Sim, mas isso é quando ele morre. Mas quando ele morre, quando sai ele morre em 82, quando Dom José morre. Mas quando ele sai, o auge são 40 anos antes. Sim. Não é muito. E portanto, nós estamos ainda a viver a juros e efetivamente de muito que vem do Brasil. Sim, o Brasil era praticamente tudo. Sim, é que bloqueando o Brasil, Portugal ficava como uma região ultraperiférica que muito provavelmente seria absorvido por Espanha. E à falência, a menos que já houvesse FMI e Troika. E à falência, que ninguém nos viria a acolher, não haveria nenhum plano de resgate. Não havia planos de resgate. A nossa única mais-valia era o Porto de Lisboa. A nossa única mais-valia, tanto para franceses como para ingleses, era o Porto de Lisboa e o Brasil. Isso, dito assim de uma forma muito cru, pode chocar, mas era verdade. O próprio Napoleão, que tinha interesse, era que o Porto de Lisboa fosse bloqueado. Claro. Tanto que uma escaramuça ali na fronteira. Por isso é que, para Napoleão, ele aceitou aquele projeto do Godoy, a partição de Portugal. Certo. Porque o que lhe interessava era controlar Lisboa, aliás, como aos ingleses. Se Godoy queria ser príncipe ali de umas zonas perto da Extremadura espanhola, era completamente irrelevante. Uns laranjais e umas coisas não lhe era relevante para ele. Por isso foi de facto uma época, e aqui António Araújo de Azevedo, que era muito próximo do Talleyrand, e o próprio Talleyrand, que foi um político, o ministro dos Negócios Estrangeiros, como disseste, que ultrapassou toda esta época. Ele começa como bispo ainda no tempo de Luís XVI. Exato. E depois passa a Revolução, é ministro durante o tempo da Restauração. É sempre só um parênteses, tem uma grande frase que é: os regimes passam, mas os interesses permanentes das nações permanecem. Isso é um princípio fundamental da diplomacia. Exatamente. E o próprio ele passou por época de regimes. Passou por uma data de regimes, aliás, tantos quanto França passou nessa altura, que eram quase todos. Há uma caricatura interessante até do Talleyrand, que é ele com 4 caras, como se fosse uma fonte, vestido de primeiro de abade, depois de revolucionário, depois de príncipe do Império. Mas o Talleyrand também tinha simpatia pela causa portuguesa. E, em parte, ele é responsável, não só com o António Araújo de Azevedo, para aplacar a ira de Napoleão em relação a Portugal, porque Napoleão não compreendia como é que nós não fechávamos os portos em Inglaterra. Como é que um país tão pequeno não obedecia às ordens do imperador? E só porque ele estava, na altura, entretido, entre aspas, com a Prússia, com os austríacos, com os russos, é que ele foi deixando e adiando esta questão para mais tarde. Mas em 1807, de facto, quando ele conseguiu impor a paz, tanto a prussianos como a austríacos, e depois em 1807 aos russos, ele volta-se inevitavelmente para Portugal. Mas também extraordinário como ele nunca consegue, apesar de ter algumas vitórias, ter estado em Lisboa, ter ocupado Lisboa, que é as tropas napoleónicas, mas nunca conseguem subjugar este país todo. Isso é curioso, não é? É curioso e também... E acabam por retirar em má ordem. E isso não se deve só aos exércitos ingleses, mas muito, também já falámos no nosso programa, aos portugueses e ao que foram as guerrilhas. As guerrilhas portuguesas, aquelas coisas que aliás depois andaram aí todas digamos,
como é que se diz, a assombrar-nos no século XIX, até pelo menos à Convenção de Gramida, andaram bem as guerrilhas sim, as portuguesas, guerrilhas continuaram do Remexido, Os Remexido, quer dizer, as Marias da Fontes, as Pateleiras, essas coisas todas, várias revoltas, aquela em que o Vasco Polido Valente, que tu citaste há bocado, era especialista, a Revolta do Grilo, que é uma das que há no século XIX, e que ele, aliás, tem uma tese sobre isso, uma tese bastante interessante, mas e que é assim, mas é também, eu acho que isso também se deve ao facto de nunca nós termos sentido, digamos, a fonte do poder, a legitimidade, que na altura era o rei, em perigo. Porque eles lá estavam no Rio de Janeiro, aliás, a desenvolver coisas interessantes para os hoje brasileiros, não é? Exato. Na altura aquilo era tudo Portugal. E foi uma, como eu disse, foi um golpe tão extraordinário que eles foram quase obrigados a voltar. Foram obrigados a voltar. Ter o Rio de Janeiro num magnífico palácio com vista para Henrique, o mar. não foram quase, foram obrigados a voltar. Mas sabes que há um paralelo que... Eu nisso percebi ao Dom João VI, que uma pessoa tem um clima melhor, tem praia, tem isto. Mas há um paralelo, porque esta ideia da saída do rei para um local da monarquia, portanto do espaço da monarquia, os portugueses não foram os primeiros a fazer isso. Não, sim, os napolitanos fizeram isso, porque o rei de Nápoles passa de Nápoles para a Sicília, exatamente neste tempo. Aliás, há uma comparação que se pode fazer entre Portugal e Nápoles, até pelo seu valor estratégico. A diferença é que Portugal tinha o Brasil. Certo. Mas do que foi... Mas Nápoles tinha o Porto também. Nápoles tinha o Porto, também estava na extremidade de uma península, sim, com muita influência inglesa. O Lord Nelson teve em Nápoles. Exato. E Nápoles também foi invadido. E o seu rei, que era da dinastia Bourbon, era um rei menor da dinastia Bourbon. Era primo dos espanhóis. Aliás, o rei de Espanha, Carlos III, antes tinha sido rei de Nápoles como Carlos VII. Que era o rei das duas Sicílias. Mas esse precedente existiu, portanto a passagem do rei de Nápoles é mesmo ali ao lado, quer dizer, tudo é mesmo ali ao lado, mas é a transferência de poder de um lado para o outro por Nápoles ter sido invadido. Até na própria Segunda Guerra Mundial, isto agora já dando um salto aqui de 200 anos, não são 150 só, mas de qualquer forma, a diplomacia inglesa põe a questão ao pai da Isabel II, ao Jorge VI, de ir para o Canadá. Exatamente. Que fazia parte, ainda faz, teoricamente, da Commonwealth, e ainda o chefe de Estado do Canadá ainda é o rei da Inglaterra, não é? Sim. E de ir para o Canadá, ele é que se recusa a deixar Londres quando Londres está a ser atacada pelos nazis. O princípio seria exatamente o mesmo. O princípio era o mesmo, era ter a sede do Império Britânico, que na altura existia, a Índia ainda era britânica, a África do Sul, tudo isso, era o mesmo princípio. Mas... em grande foi em Portugal a primeira vez que se posicionou, de facto. Mas voltando à Guerra das Laranjas e a Godoy, a Manuel Godoy, este é o tempo de alguém, de um pintor que tem um nome muito semelhante, que é Goya. E porque Goya e Godoy confundem-se muito, porque Goya também circula por estes meandros da corte. E quando falamos em Godoy, falamos em Maria Luísa de Parma e também no rei Carlos IV. Há um quadro célebre da família de Carlos IV, que é mesmo, chama-se mesmo a família de Carlos IV, eu não sei se já falei aqui no nosso programa, em que é encomendado ao Goya, e o Goya retrata-os com um ar tal como eles eram. O Carlos IV com um ar assim de uma vontade pouco firme, sim. Maria Luísa de Parma assim com um ar velhaco, tal como na altura Príncipe das Astúrias, o futuro Fernando VII. E o que é mais engraçado é que Goya deve ter tido grande gozo ao fazer aquele quadro, e quando o mostra ao rei, o rei diz-lhe: muitos parabéns, está muito parecido com a realidade. O que não deixa de ser irónico, mas Goya é exatamente deste tempo, e retrata-o também, e foi um retratista do Godoy. O Godoy tem vários retratos da época, feito pelo Goya. E foi de facto... Que é, aliás, um pintor notável. Mesmo notável. Para quem não gosta de pintura, tem que olhar. E os fuzilamentos são uma coisa... Os fuzilamentos do 3 de Maio. Sim, são uma coisa... Para mim está com Caravaggio e com poucos outros no meu top de pintores. Uhum. Ou seja, esta guerra, para quem não soubesse o que era a Guerra das Laranjas, foi de facto uma escaramuça em que Godoy
procurou agradar a Napoleão e deixá-lo ali um bocadinho, pronto, ele já fez qualquer coisa, e tentou demonstrar que ele estava atento de Portugal e que... Demonstrou também que as forças militares espanholas que não vieram, o exército espanhol não veio assim num número tão reduzido, ainda foram alguns milhares de homens. Sim, e algumas divisões, que depois na prática não entravam. No fundo aquilo foram umas manobras militares como duas caramuças. Não estava tão em forma. Aliás, é curioso, porque esta Guerra das Laranjas sucede ao nosso conflito anterior com a Espanha, que é a Guerra Fantasma. Também foi uma guerra, teve ali uma invasão pelas beiras e que praticamente nada aconteceu. Portanto, os nossos dois últimos conflitos com a Espanha foram fantasmas. Praticamente. É o chamado amor-ódio, não é? Porque não existiram. Foi no fundo fazer ali uma... A gente amava os espanhóis e os espanhóis amavam-nos a nós já desde do final da nossa... Não é independência que eu quero dizer, restauração. Da restauração. Desde o final da restauração, em 1640, mas que só acaba... 1668, e 68, a paz definitiva. A paz definitiva. E depois não houve muito mais, a não ser um tratado que regulou as questões, sobretudo entre Portugal e Espanha, na margem oriental do Uruguai, os antigos territórios das Missões, do Mar da Prata e dos antigos territórios das Missões, que Espanha argumenta que não devolveu a Olivença justamente porque os portugueses nunca devolveram esses territórios. Isso é verdade. Quer dizer, vamos lá ver. E por isso quando se fala também Olivença não se fala nesta parte, que de facto foi uma parte que estava no acordo de Badajoz. Os amigos de Olivença nunca referem a essa parte. Aliás, essa parte já não tem nada a ver com a Espanha, tem a ver agora com o Uruguai e com o Brasil. Sim, mas na altura, até a década de 20 do século XIX teve. Naquela altura era... Sim, naquela altura não só o Brasil não era independente, como os territórios do Mar da Prata eram espanhóis. Portanto, e que fazia parte do... E depois o Brasil continuou. E nós aí, curiosamente, ganhámos muito. Quer dizer, nós aqui perdemos a Olivença. Mas, quer dizer, então em quilómetros quadrados, ganhámos muito mais do que perdemos. Exato. Muito mais, daí também mas a América não cá. Que quando, nós não nos podemos esquecer também de uma coisa, é que quando se acorda a restituição da Olivença, acorda-se no ano de 1815, que é durante o Congresso de Viena. E durante o Congresso de Viena, a corte e o príncipe Dom João, que depois se torna Dom João VI a partir de 1816, estão no Brasil. Portanto, estão no Brasil com intenções de ficar, aliás, porque esse é o ano do Reino Unido, da criação do Reino Unido. Portanto, para Dom João VI, quando se acorda a restituição da Olivença em contrapartida de os portugueses devolverem os territórios na margem esquerda do Rio da Prata, ele preferiu ficar com os territórios da margem esquerda do Rio da Prata. Portanto, isto também tem que ser visto desta forma. Não sei se tu sabes que isto é preciso saber muita história, eu também não sei, mas leio. E em 1800 a política expansionista da província do Rio Grande do Sul no Brasil, em 1800 criou com imigrantes açorianos as povoações de Caçapava do Sul e Canguçu. Portanto, como vês... Não, isto é muito à frente. Nós tínhamos... Eu nem sabia que existia uma povoação chamada Canguçu. E há outra Caçapava. Caçapava também não conhecia. E nós andávamos ali a formar povoações, que num sítios em que já não se sabia muito bem se aquilo era Brasil, se era os tais territórios do Rio da Prata, que depois dão... Sim, como aquilo eram os territórios das Missões, a delimitação era difícil. E ao Rio Grande do Sul, a Guerra das Laranjas só chega em 15 de junho de 1801, ou seja, quando já tinha acabado. Exato. A ideia que ela começou só lá chega porque a gente esquece que as comunicações era preciso ir de barco daqui. Sim, avisar que já era preciso ir para o Rio que havia uma Grande do Sul escaramuça na fronteira. E foi. E então eles foram para lá, sim, para o Rio Grande e para o Rio Pardo e para isso tudo, para conquistar os territórios que levasse os limites naturais do sul do Brasil até aos rios Uruguai e ao Rio da Prata. Exato. E é essa a questão. Como não havia uma declaração oficial de guerra entre os dois reinos, pelo menos que eles lá na América tivessem conhecimento, aquilo foi tudo miliciano, sem uniforme, e assim uma coisa mais... Porque esta questão da delimitação do Brasil, que já tinha sido acordada no Tratado dos Limites de 1750 e depois no Tratado de Santo Ildefonso de 1777, a questão a sul, nas margens do Rio da Prata, não estava resolvida. Nunca estava. Porque como aí estavam as missões e as missões dos jesuítas entravam por território da América Portuguesa e Espanhola, era muito difícil de fazer a delimitação daquelas áreas. E isso foi, como eu disse há pouco, o melhor argumento que o Dom João teve para não se preocupar tanto com Olivença e mais com a banda oriental do Rio da Prata, que era o que verdadeiramente lhe interessava.
Daí também está a tal questão que depois os espanhóis pegaram para não devolver a por exemplo, Olivença. mas Portugal aí atuou sempre com paisanos, quer dizer, nunca foi com tropa. No fundo foi com milícias, sério, quase, ou com paramilitares. Era o perigosinho da Salve época, seja. Manuel dos Santos Pedroso, não é? Que tinha 30 homens e conquistou o Forte de São Martinho. Depois houve o João Francisco do Canto, que era um contrabandista, aliás, e que era conhecido até como contrabandista, que levou 15 homens, aliou-se à tribo Guarani e conseguiu São Miguel das Missões, que conquistou São Miguel das Missões, libertou os soldados espanhóis todos que foram presos na altura, e ainda se renderam às povoações de São João e Santângelo e foram para ali afora. Portanto, o comandante espanhol depois ficou preso e portanto, tudo isto aqui, digamos, isto para chegar aqui, para chegar aonde? Para chegar ao facto de que este tipo de escaramuças que houve aqui na fronteira do Alentejo, que aliás também houve nas Beiras, não é? Sim, no Minho. E no Minho. E Galiza. Também houve no sul do Brasil. E entender a Guerra das Laranjas e a questão de Olivença sem se perceber o que se passava no Brasil não se pode fazer, porque o contexto é este. E o contexto, inclusive, é da preferência na altura de Dom João por manter o Brasil em detrimento da Olivença, e foi um bocadinho isso também que se passou, e olhando com objetividade, este foi o facto que levou a que várias praças tenham sido devolvidas, mas que a Olivença se tenha mantido como penhor. Henrique, ficávamos hoje por aqui. Nas laranjas. Na Guerra das Laranjas. Agora isto com gelo ou com gin não é mau. Não é mau, agora para o verão. Nós até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.